Fala galera, tudo bem? Essa aula é para você que recebe inúmeros pedidos e perguntas dos seus clientes através do WhatsApp. Ou se você tem o WhatsApp como um dos primeiros níveis de atendimento e dali você encaminha seus prospects para uma outra apresentação um pouco mais elaborada. E essa aula também é para você que acha que é difícil encantar seus clientes numa conversa de WhatsApp, justamente por ser um aplicativo de mensagem e também muito pelo fato dos seus clientes chegarem já perguntando quanto que é o preço, esse tipo de coisa. Então fica comigo nessa aula que no final você vai ficar maluco de saber o quanto é possível encantar seus clientes num aplicativo de mensagens. Vamos lá? Bom, mas antes vamos para as considerações iniciais que eu faço em todos os vídeos, em todas as aulas. Eu quero deixar bem claro que eu sou um profissional de marketing falando para empreendedores ou donos de pequenos negócios ou profissionais autônomos que querem melhorar suas vendas, seus processos de vendas, que querem encantar seus clientes de alguma forma nas apresentações de venda. Então aqui eu não vou usar termos técnicos, aquela linguagem de marketing. Se você é um profissional de marketing e está aqui para aprender comigo, seja bem-vindo, mas saiba que eu vou falar aquela linguagem simples para que todo empreendedor possa entender e aprender de forma fácil. E mais uma coisa que eu quero dizer é que você já deve ter percebido que esse é um vídeo longo e ele é longo propositalmente. Eu gosto de fazer vídeos longos porque para mim não são vídeos, são aulas. E se são aulas, elas devem ser longas. Então eu quero realmente que você assista isso daqui com papel e caneta como se estivesse estudando mesmo. Então faça as anotações. Gosto de dizer que isso não é um vídeo de dicas, pequenas dicas, isso é uma aula mesmo. Então é por isso que ele é longo e denso e profundo, beleza? Então aproveita até o fim, vem comigo que a gente vai tratar alguns assuntos muito legais hoje. Vamos para a aula? Beleza, então vamos lá. É o seguinte, eu gosto de dizer que toda venda ou toda apresentação de venda pode ser melhorada quando você tem uma narrativa que de fato encanta seu cliente e que tira as dúvidas dele e principalmente mostra que o seu produto ou serviço resolve o problema dele. Então, quando eu digo apresentação de venda, é exatamente aquele momento onde o seu cliente, de alguma forma, vai tomar uma decisão para então fazer a compra do seu produto. Então, para que ele tome essa decisão, provavelmente você deve ter mostrado o seu produto de alguma forma. Pelo telefone, numa página da internet, num vídeo, presencialmente, né, numa aula experimental, numa reunião, num e-mail, onde você manda um orçamento. Então, eu acho que 95% dos produtos existentes podem ser vendidos através de uma apresentação onde você constrói uma narrativa. Por que eu digo 95% dos produtos? Porque eu acredito que sempre vai ter aquele produto que o cliente não tem, que o prospect não tem que ficar tomando nenhuma decisão complexa para poder comprar. Então, chega num caixa de supermercado, você vai pegar um chiclete. Isso é muito rápido, você não precisa apresentar algumas coisas para você vender esse chiclete. Então, estou só aqui dando um exemplo e mostrando que existem sim produtos que talvez não precisem de uma apresentação, mas eu acho que mais de 90% dos produtos existentes e dos serviços existentes, você consegue criar uma narrativa para alcançar esses 3 objetivos. Mostrar que seu produto resolve o problema dele, tirar todas as dúvidas que ele tem e encantar de alguma forma. Beleza? Bom, e nessa aula eu não vou simplesmente falar aqui a teoria para que você aplique depois. Eu quero, nesse momento, literalmente, montar junto com você essa apresentação. E eu prometo que depois dessa aula você vai descobrir como é possível encantar seu cliente num simples diálogo rápido e feito em qualquer aplicativo de mensagem como o WhatsApp, por exemplo. Eu vou olhar bastante aqui na minha cola, eu sempre tenho uma cola aqui para olhar, mas hoje eu vou olhar bastante porque eu fiz bastante anotações para mostrar para vocês e se em algum momento eu tiver que demorar aqui para ver algumas coisas, na edição a gente corta isso daí. Beleza? Mas olha, eu quero contar uma história para vocês primeiro, coisa rápida. Eu já falei aqui anteriormente
em outros vídeos que eu gerenciei uma empresa, um negócio local, não era um negócio digital. E lá nessa empresa nós focávamos, todos os nossos esforços eram para receber o prospect dentro da nossa empresa, e lá a gente fazia uma apresentação. Já falei aqui outras vezes que era uma empresa de cuidados para a terceira idade, né? Era uma casa de repouso para idosos, e as famílias chegavam lá na empresa para que a gente pudesse fazer uma explicação. Então todos os esforços, todo o planejamento da apresentação, que inclusive era muito bem estruturada, muito bem convincente, todo o planejamento foi para que a gente pudesse receber a família e fazer ali a apresentação presencialmente. Era muito eficaz essa apresentação, porque a gente podia mostrar muita coisa. E agora, a partir do momento que a gente começou a usar alguns processos digitais, inevitavelmente a gente começou a receber demanda pelo WhatsApp. Então no nosso site tinha um botão para que as pessoas pudessem tirar uma dúvida de forma rápida ali no WhatsApp. E, cara, era inevitável, alguém chegava ali já perguntando como é que funcionava, perguntando quanto que custava, e a gente não tinha se preparado para esse ponto de apresentação. Eu vou dizer exatamente mais para frente aqui, logo em seguida, eu vou dizer o que é um ponto de apresentação, mas voltando na história, nós não estávamos preparados para esse ponto de apresentação pelo WhatsApp, e ali a gente fazia no improviso. Então a pessoa fazia algumas perguntas, a gente respondia de forma rápida para que eles pudessem ter sempre as respostas, mas dali a gente tentava convidar para vir para a empresa para que a gente pudesse fazer uma apresentação, mas não rolava. Dali as pessoas não vinham, já tiravam as dúvidas ali mesmo e iam embora. Então eu, como a pessoa responsável pelo marketing e a parte comercial da empresa, e eu, por gostar muito e dar muita importância para os pontos de apresentação, claro que fizemos ali um planejamento e passamos a aplicar uma narrativa de venda, uma narrativa de apresentação, onde a gente pudesse encantar o prospect antes dele vir até nós, e deu super certo. Então, por isso que eu escolhi falar sobre apresentação de WhatsApp. Vocês vão ver que existem inúmeros pontos de apresentação. E um dos motivos que me fez trazer esse assunto foi porque recentemente, né, eu tenho produzido conteúdo sobre apresentações de venda recentemente, e por causa disso as pessoas vêm até mim no direct do Instagram, fazem perguntas e tal. Eu adoro isso, inclusive convido você a fazer isso na hora que quiser, sempre que tiver alguma dúvida em relação a marketing ou mais especificamente em apresentações de venda, nos processos de venda que você tem. Cara, fica à vontade para mandar mensagem para mim, eu adoro receber esse tipo de demanda e discutir sobre isso. Me traz sempre ideias e assuntos para trazer para vocês e até para aplicar nos trabalhos que eu tenho. E aí o que acontece? Eu falei bastante com um professor de idiomas e ele estava me explicando como é que era o processo de venda dele. E ele disse que onde ele mais gosta de efetivar a venda é numa aula experimental. Então ele traz o aluno, o prospect, o futuro aluno, para uma aula experimental, ele ensina o método, fala sobre o método e ali usa de alguns argumentos e ele fecha a venda após a aula experimental. Só que ele apresentou para mim o mesmo problema que eu tive lá na empresa, na casa de repouso. As pessoas passaram a chegar pelo WhatsApp. E aí ele tentava trazer as pessoas do WhatsApp para a aula experimental, mas não dava certo, porque as pessoas já queriam saber ali no WhatsApp mesmo algumas coisas e ele não sabia como estruturar isso de forma convincente, com uma narrativa e tal. E ele começou a perceber que estava perdendo o cliente. Então eu trouxe hoje aqui um estudo de caso, um exercício, onde a gente pudesse simular uma situação real. Então eu vou até inclusive usar uma situação de um professor, eu imaginei um professor de espanhol, por exemplo, onde ele tivesse esse método. Ele gosta de trazer esse professor que a gente vai
a gente vai fazer agora essa situação. O professor gosta de usar a aula experimental como uma forma de vender, de aplicar ali uma narrativa e depois vender os seus serviços. Cara, hoje eu vou usar aqui o caso, um estudo de um professor de espanhol, por exemplo, mas isso pode ser aplicado em vários tipos de negócio. Então, se você que está me ouvindo, se você é um personal trainer, isso se aplica a você. Se você é um professor de inglês, se você é um advogado, se você é um médico, se você é um esteticista, se você tem qualquer outro tipo de negócio, um tipo de serviço onde você vende através de uma apresentação, se você é um consultor de venda, um representante de venda de qualquer empresa, onde você eventualmente tenha que antes de ter uma reunião mais elaborada, você tem que receber uma demanda por mensagem, tudo isso pode ser aplicado. Beleza? Então vamos aqui. Eu vou tentar aqui, o ideal para mim seria ter um quadro aqui onde eu pudesse com uma caneta escrever, mas infelizmente eu não tenho isso aqui agora. Então eu vou tentar pedir que na edição tenha aqui alguma ilustração das coisas que eu preparei aqui. Eu tenho aqui na minha tela, mas quero que na edição apareça para você aqui. Certo? Então, o que são pontos de apresentação? Eu dou pontos de apresentação, eu também gosto de dizer que são pontos de oportunidades de encantamento do cliente. Aí você vem falar, putz, encantamento, Fogo. Pô, a gente está falando aqui de vendas, estamos falando aqui de processo de vendas, de capturar clientes. Você vem falar de encantamento. Cara, esse é a palavra que eu gosto de usar e a palavra que eu achei para melhor representar o que uma narrativa de venda, como uma narrativa de venda impacta um prospect, um cliente. Ele realmente, com esses métodos que eu utilizo, ele realmente encanta o prospect e muitas das vezes o cara, no final da apresentação, o que ele mais quer é puxar a carteira, o cartão de crédito e passar e comprar, porque de certa forma nós encantamos o cliente. Eu gosto de dizer também que em uma venda, existe um conceito, sei lá de onde surgiu isso, de que numa venda a pessoa que está vendendo sai ganhando e a pessoa que está comprando sai perdendo. E isso não faz sentido. Não faz sentido. Inclusive, eu ia dizer que é de igual para igual, né? Um processo onde os dois ganham, mas eu acho que até não. A pessoa que comprou sai ganhando, sai levando vantagem, porque de fato nós não estamos enganando, nós não estamos usando argumentos para iludir ou para manipular. Nós estamos usando argumentos para encantar e influenciar o seu prospect, o seu cliente, para que ele realmente tenha vontade de comprar seu produto e que ele saia com a sensação de que saiu ganhando. Inclusive, indicando o seu produto para os outros de tão bem que o seu produto fez para ele. Beleza? Então, eu vou tentar aqui mostrar... eu estava falando aqui o que são pontos de apresentação. Então, esse professor de espanhol, que a gente está usando aqui o exemplo, eu vou tentar aqui mostrar na edição quais são os pontos. Então, imagina que esse professor de espanhol, vamos aqui imaginar, viu? A gente já tá fazendo o trabalho, tá? Eu já estou montando junto com você aí, pega seu caderno e sua caneta para já anotar as coisas para aplicar no seu negócio. Você vai sair daqui, dessa aula, já podendo aplicar isso no seu negócio. Vamos mapear quais são os pontos de apresentação. Esse é o primeiro passo. Então, vamos supor que esse professor de inglês, como que as pessoas chegam até ele? Vamos supor que, primeiramente, em um dos cenários ele pode receber uma indicação de um amigo, indicação de alguém que já conhece ele e talvez passe ali para uma outra pessoa o WhatsApp do professor, ou o Instagram do professor, ou até o site do professor. Acho o site menos provável, porque ninguém tem ali na mão o site de alguém, né? Ou a gente tem o Instagram dele, porque a gente segue a pessoa, ou tem o WhatsApp, o número de telefone. Então, esse professor pode receber uma indicação de um amigo e já cai
esse novo prospect chega até ele, ou no WhatsApp, ou no Instagram, ou no site. Uma outra forma que alguém pode chegar até ele é, vamos supor que alguém já segue o professor, esse professor nas redes sociais. Então, ou já segue ele no YouTube, se esse professor é um cara que produz conteúdo, já segue ele no Instagram, no Facebook, e dali ele se interessou em entrar em contato com o professor. Então eu imagino que no Instagram desse professor, imagino que no seu Instagram, ou na sua rede social, já tem um botão para alguém entrar em contato com você, ou no seu site, ou no seu WhatsApp. Presta atenção, se você não tem isso na sua rede social, um botão, um link para que alguém entre em contato com você, tá errado. Tá? Já repensa aí as suas redes sociais. Cara, eu tô meio com a garganta meio ruim, hoje tô bebendo muita água. Beleza. Então, essa é a segunda forma que alguém pode chegar até esse professor da rede social, e de alguma forma ele entra, ele vai até o site do professor ou até o Instagram do professor. Quando eu digo site, eu estou mais pensando numa página, tá? Uma página explicativa, e não o site, de fato, aqueles menus. Não é isso que eu estou falando, não. E se esse professor já é um cara mais avançado no digital, se ele já sabe um pouco de marketing, ele provavelmente está fazendo anúncios no Google, ou se ele já está fazendo de alguma forma com que o seu conteúdo apareça no Google. Então, se alguém fez uma pesquisa no Google sobre escola de espanhol, curso de espanhol, achou o professor lá no Google e dali foi até o site ou até o WhatsApp. Acho difícil, então é melhor já mandar alguém para o site do professor, melhor de fazer métricas. Bom, sobre essas métricas digitais a gente fala, esses métodos, processos digitais a gente fala num outro momento. E uma outra forma de alguém chegar até esse professor seria também por anúncios no Facebook, no Instagram, e desse anúncio pode levar o prospect, a pessoa que está clicando no anúncio, até o site ou, de novo, até o WhatsApp do professor. Eu estou sempre levando esse cenário, né, a pessoa chegar até o WhatsApp do professor. Por que eu estou fazendo isso? Né? Às vezes, se o WhatsApp não é eu mesmo não acho o WhatsApp como o melhor ambiente para você fazer uma apresentação convincente, uma apresentação com uma narrativa legal. Mas, cara, de fato é uma coisa que acontece e as pessoas querem falar pelo WhatsApp. Eu mesmo, que não gosto de fazer venda pelo WhatsApp, eu gosto de consultar coisas pelo WhatsApp. Se eu estou num site pesquisando algum produto ou serviço e eu vejo que existe uma possibilidade de eu tirar dúvidas pelo WhatsApp, eu vou clicar porque é muito rápido, muito fácil. Já ali do celular já consigo fazer perguntas. Então, é um fato, cara. Isso você tem que estar preparado para receber pessoas pelo WhatsApp. E no WhatsApp a pessoa já chega querendo fazer perguntas rápidas, querer tirar dúvidas rápidas. Mas antes disso, vamos continuar no mapa. Estou me perdendo aqui. Vamos continuar no mapa, nesse mapa visual do processo, dos pontos de apresentação desse professor de espanhol. Então, as pessoas chegam até ele ou no site, ou no Instagram, ou no WhatsApp. Então, se alguém chegou no site, deve ter um botão que vai para o WhatsApp. De novo, mesmo o WhatsApp não sendo um ambiente legal para fazer a apresentação, é bom dar essa opção para quem está visitando o seu site. E do Instagram, daquele diálogo, o objetivo desse professor é levar o prospect, ou o potencial cliente, para uma aula experimental. E lá ele faz a venda. Então, mapeamos aqui os pontos de apresentação. Quais são? Quais são os pontos de apresentação? O Instagram, se alguém chega até o Instagram, o WhatsApp, o site e, mais para frente, a aula experimental. Então, são 4 pontos de apresentação, são 4 pontos, são 4 oportunidades de encantamento do cliente. Presta atenção numa coisa. Muita gente pensa que a venda só é de fato feita ali no momento em que o cliente vai tomar a decisão.
Mas, cara, se existem vários níveis de atendimento, vários níveis de contato entre o seu prospect e você, ou sua empresa, até de fato ele receber uma apresentação firme de venda, uma apresentação final de venda, por que eu só vou procurar encantá-lo ou ter uma apresentação estruturada nesse último nível? Por que não em todos os pontos de apresentação? Então esse é o meu papel aqui, cara. É mostrar para todo mundo que todo negócio, todo produto ou serviço vai ter um aumento nas vendas, vai ter uma melhora na taxa de conversão se você tiver uma narrativa em qualquer ponto de apresentação, em qualquer ponto de contato do cliente com o seu negócio. Se você tiver nesses pontos uma narrativa de venda, uma narrativa estruturada para que você alcance aqueles 3 objetivos. Mostrar que o seu produto resolve o problema dele, tirar as dúvidas dele e encantá-lo de alguma forma, para que ele queira o seu produto. Beleza? Então tá certo, vamos lá. Mas aí você deve estar pensando, né? Não, mas eu sou professor também, o meu curso ele é online, eu atendo muitas pessoas ao mesmo tempo, muitas pessoas chegam na minha página ou no meu WhatsApp. Não tem como eu atender pessoalmente, assim, uma pessoa no 1 a 1. Cara, se esse é o seu caso, mesmo que você não seja um professor, qualquer outro tipo de negócio seu, principalmente negócios digitais, infoprodutos, por exemplo, onde a chegada de pessoas é bem maior, né? A escala é muito grande, você faz isso para o Brasil inteiro. Então, se você é esse caso, cara, é o melhor dos mundos. Esse é inclusive o cenário que eu mais gosto, mas infelizmente hoje nós não vamos falar desse processo. Se você tem se esse é seu caso, o planejamento é completamente diferente. O WhatsApp ele vai ser um dos pontos de apresentação, mas ele vai ser bem mais automatizado. Então fica para um outro momento, ou se você quiser me chamar para falar sobre isso, a gente fala, tá? Vamos lá, seguindo. Então vamos começar agora juntos fazer o planejamento dessa apresentação pelo WhatsApp. Primeira coisa que eu tenho que ver, qual que é o meu objetivo com essa apresentação? O que eu quero que o prospect faça no final desse diálogo no WhatsApp. Então, nesse caso do professor, eu já falei, o objetivo dele é que quando um prospect passar pelo WhatsApp, nos níveis de atendimento, quando alguém chamá-lo no WhatsApp, ele faça um diálogo tal que no final ele esteja disponível para uma aula experimental. Beleza? Então esse é o primeiro ponto. Qual é o objetivo do nosso diálogo? Não pode ser uma coisa jogada. O cara pergunta, você responde. O cara pergunta outra coisa e você responde. Aí o cara pergunta uma terceira coisa e você responde. Quem está conduzindo essa conversa? Você ou ele? Nesse caso que eu estou falando aqui, parece ele. Ele faz pergunta e você responde. Nós temos que virar esse jogo. É você que conduz a conversa. Então ele pode até ser proativo, chegar até o seu WhatsApp, e nesse momento você já começa a conduzir o diálogo, tá? Nós vamos ver como faz isso. Como que vai ser a estrutura desse diálogo, dessa conversa, dessa apresentação pelo WhatsApp? Eu montei aqui uma estrutura que eu já pensei e quero apresentar para vocês, a gente vai fazer junto. E eu vou tentar aqui de alguma forma mostrar no slide um pouco mais sobre elas. Então é o seguinte, a primeira coisa que eu quero fazer é captar algumas informações. Então, quando o cara chega até o prospect chega até o nosso WhatsApp, ele já chega com algumas perguntas. Então eu quero usar isso a meu favor, essas perguntas a meu favor. Eu quero captar dele o que ele precisa, quais suas necessidades, esse tipo de coisa. Segunda coisa, eu quero mostrar para ele que ele, comigo, com o meu serviço de professor de espanhol, ele vai ter aquilo que ele precisa. Então já vou logo soltar uma promessa ali, uma frase que vai mostrar para ele que ele vai perceber, pô, esse cara tem o que eu preciso. Beleza?
Vamos chegar lá. Terceira coisa, eu quero mostrar para ele, provar para ele que isso é verdade. Então eu vou usar alguns depoimentos de pessoas que já fizeram. Eu já falei isso em outros vídeos, tá? O poder que isso tem. Que é provar para a pessoa que... Vou mostrar alguns depoimentos e mostrar que outras pessoas semelhantes a ele tiveram os mesmos resultados que ele espera. Tá bom? A quarta coisa, eu gostaria de mostrar alguns benefícios para ele. Não sei se vocês já viram outros vídeos meus, onde eu falo de falar de benefícios e não de características. Então eu quero mostrar alguns benefícios de por que falar espanhol, quais são as vantagens de falar espanhol fluentemente. Depois eu quero mostrar alguma história cativante, alguma história que possa conectar com ele, e uma história ou minha, ou da minha empresa, ou de alguém, que conecte com a necessidade que ele tem. Em sexto, eu quero falar um pouco sobre o método da aula, e depois quero tratar algumas objeções. Não sei se vocês sabem o que são objeções, eu já falei em inúmeros outros vídeos. Objeções são aquelas coisas que tem na cabeça do cliente que faz ele querer não comprar. Coisas, por exemplo, primeiro, o mais clássico é, putz, isso aqui está muito caro, não quero. Segunda coisa que pode passar na cabeça dele, objeções, né? Isso aqui não é para mim, esse método vai ser difícil, essa aula é presencial, não quero, ou essa aula é online, não quero. Então, existe um momento de tratar objeções, tá? Eliminar objeções. E, por final, eu quero falar do preço e já, talvez ali já no momento de chamar o prospect para a aula experimental. Eu não sei se vocês perceberam, eu fiz propositalmente aqui uma lista longa. E, cara, isso aqui é um WhatsApp. A gente está planejando o quê? Uma conversa no WhatsApp. E a gente sabe que no WhatsApp as coisas têm que ser um pouco mais rápidas. Então não tem como usar todos esses, acho que eu falei 7 ou 8 itens de uma apresentação, que eu considero itens importantíssimos em uma apresentação de venda, mas no WhatsApp não tem como você falar sobre tudo isso, porque vai tornar uma conversa chata, uma conversa longa, e no WhatsApp não tem como fazer. As pessoas já chegam querendo ser mais rápidos, mais objetivos. Então, vamos tirar aqui algumas coisas. Então, eu vou mostrar aqui, vamos tirar esse item 4, que é mostrar os benefícios. Vamos tirar a história cativante, uma história que conecte com ele. Vamos tirar isso, não precisa agora. Vamos tirar também, falar um pouco do método. Eu vou tirar esse bloco da apresentação, porém, a gente tem que estar pronto caso ele queira saber um pouco mais sobre esse método antes de chegar na aula experimental. E o sétimo, que é tratar objeções, eu não vou tirar, mas a gente vai ver mais pra frente como é que a gente vai fazer. O 8, vamos tirar, falar de preço, vamos evitar falar de preço e falar de preço somente na aula experimental. E aí você me pergunta, pô, mas como? Se o cara perguntar o preço. Eu não gosto de falar o preço sem antes encantar ele de alguma forma. Então eu iria fugir aqui de falar o preço e falar o preço somente na aula experimental. Mas você deve estar pensando aí, não, tem gente que pergunta o preço e quer saber o preço, eu sei disso. Talvez eu seja essa pessoa que quando eu estou no papel de cliente, no papel de prospect, eu fico perguntando o preço. Então, fala o preço, não tem nenhum problema. Tenta fugir, tenta levar isso para a aula experimental. Eu estou usando aqui o exemplo da aula experimental, mas no seu caso, se você não é um professor, no último nível de atendimento, tenta levar o preço para lá, mas se não der certo, fala no WhatsApp mesmo. Às vezes isso pode ser uma coisa boa, pode ser um filtro. Imagina você fazer todo o esforço de uma apresentação final para ele, onde o cara realmente não pode pagar pelo preço do seu produto. Então, fala o preço, às vezes isso é até bom, faz um filtro ali já, se o cara realmente não tem condições, não tem mágica, não tem argumento, não tem narrativa, que eu gosto de dizer aqui, que vai convencer o cara que não tem condições de pagar a mudar de ideia e pagar. Beleza?
Sobre isso, a pessoa não dizer que não tem dinheiro e tal, a gente tem um outro assunto. Eu gosto de dizer que as pessoas quando falam que não tem dinheiro é porque elas não dão prioridade para o seu produto. Tem como tratar essa objeção, mas não vamos falar isso agora, tá? Em um outro momento, você me chama aí para a gente conversar e a gente fala sobre isso. E por último, vamos deixar no último item aí, no último bloco dessa conversa, um convite para a aula experimental. Então, quais itens ficaram? Vamos lá, ficou o primeiro, captar algumas informações. O segundo, mostrar que ele vai ter aquilo que ele precisa, uma promessa, né? O terceiro ficou a prova, os depoimentos. E aí eu deixei ali tratar objeções meio solto, a gente vai ver como é que isso vai ficar. E por final, o convite para a aula experimental. Beleza? Vamos seguir aqui. O que eu vou fazer agora? Então a gente está junto fazendo essa apresentação. O que a gente precisa fazer olha, percebe o tanto de trabalho que a gente vai ter antes de estar pronto para receber alguém no WhatsApp. Então, voltando ao que eu falei lá atrás, cara, se essa conversa não tiver uma estrutura, uma narrativa, o que vai acontecer? A pessoa vai chegar, vai fazer pergunta, você vai responder só o que ele pergunta, às vezes você não vai abordar um assunto que ele não perguntou. Pode acontecer também de você, para um cliente falar uma coisa, para outro você falar outra, você esquece de falar para um o que falou para o outro. Então é uma coisa está totalmente desestruturada, onde você não consegue atingir os 3 pontos de toda a apresentação. Eu vou repetir, pode ficar repetitivo, mas eu não ligo. Eu gosto que a repetição faz você aprender. Toda apresentação precisa mostrar que o seu produto resolve o problema dele, tirar dúvidas e objeções e encantá-lo de alguma forma. Beleza? Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Peraí. Beleza, então vamos lá continuar com a nossa preparação. Então o que a gente precisa fazer? Qual que é o primeiro item? É captar algumas informações, não foi isso? É o primeiro bloco da nossa conversa. Então tá certo. Cara, eu já devo ter algumas perguntas prontas. Porque é o seguinte, o prospect vai chegar fazendo uma pergunta. Queria saber um pouco mais sobre o seu método, sua aula de espanhol. E quanto que custa? O cara já vai chegar assim. Então já tenha listado algumas perguntas que você vai fazer para ele para captar essas informações. Lembra, a gente está no bloco agora de captar informações. Então não fique inventando pergunta na hora. Já tenha listado várias perguntas para você encaixar ali na hora, tá? E que tipo de informações a gente quer captar aqui? A gente quer captar dores, problemas, a gente quer captar os desejos que ele tem, as necessidades que ele tem. Por quê? Porque às vezes o cara pode ter a necessidade de aprender espanhol para participar porque na empresa dele fala-se muito espanhol. Ou porque na empresa dele vão mandar ele para algum país da América Latina para ele resolver o problema. Vamos supor que ele é um executivo e ele tem que viajar para países que falam espanhol. Outro exemplo, não, a necessidade dele é completamente diferente. Ele quer viajar, quer fazer turismo em lugares que falam espanhol. Ou ele está namorando alguém que fala espanhol. Olha só, as necessidades são muitas e ele precisa falar espanhol. Então, as minhas perguntas, as perguntas que a gente tem que ter listadas já, são perguntas que ajudem a gente a captar quais são as dores dele, quais são os problemas dele, quais são as necessidades dele e quais são as objeções, quais são as crenças limitantes que ele tem e tal. Mas lembrando, isso é um WhatsApp, não dá para ficar fazendo inúmeras perguntas, então tenta focar nas perguntas de necessidade. Então, se você puder dar prioridade para perguntas que traga para você as necessidades desse cliente, isso vai ser bom pra caramba, vai reduzir aí a complexidade desse diálogo. Beleza? Então, vou dar um exemplo aqui. Né? Pera, primeiro vamos... a gente está listando aqui como captar informações. Beleza. Tá certo, eu ia usar uma pergunta de exemplo. Então,
Vamos supor que eu vou usar essa pergunta assim, olha, você está procurando aprender espanhol? Voltando, né? Vamos supor que ele já chega com a pergunta e aí a gente já refaz uma pergunta em cima da dele. Você está procurando aprender espanhol por algum motivo específico? Viagem, seu trabalho, tem algum motivo por que você está querendo aprender espanhol? A pessoa vai responder. E pode ter certeza que nessa simples pergunta e nessa simples resposta ele vai te dar um monte de informação. Ele vai te dizer por que ele quer aprender. Ele vai talvez dizer se ele já fez aula em outro lugar, então ele já está te dizendo alguns problemas. Ele vai te dizer um monte de informação. E o que a gente precisa fazer nessa hora? Anotar. Anota tudo, cara. Porque isso é uma informação para que você use tanto agora nessa conversa quanto no futuro naquela aula experimental desse professor, do seu negócio, na apresentação final. Você já vai ter anotado as dores, problemas e necessidades dessa pessoa. Então isso é uma informação importante para a gente. Beleza? Segundo ponto. Então, como é que a gente se planeja para o segundo bloco dessa conversa? Qual que é o segundo bloco? É mostrar para ele, prometer para ele que comigo, professor de espanhol, ele vai ter o que ele precisa. Então aqui a gente precisa ter uma frase que já pré-montada, uma frase pré-planejada que realmente impacta esse prospect de igual forma. Então, nessa frase nós vamos falar o que ele vai ter, eu chamo isso de promessa. Qual é a promessa, qual é a transformação que o meu curso de espanhol, nesse caso aqui, qual é a transformação que esse curso de espanhol tem sobre esse cliente. Então eu vou simplesmente ter uma frase impactante, uma promessa, e eu quero dizer para ele, eu coloquei aqui um exemplo, por exemplo, a minha principal meta como seu futuro professor é fazer com que você seja capaz de se comunicar como um verdadeiro executivo, entendendo e apresentando suas ideias nas reuniões de negócios corporativas. Cara, pode não ser essa frase, eu só estou te dizendo que essa frase, eu encontrei nessa frase uma forma de dizer para ele o que ele vai ter quando ele aprender espanhol. Então eu já quero de cara, veja, ele chegou, fez uma pergunta, eu fiz outra para captar algumas coisas e de cara, baseado na resposta dele, eu já dei uma promessa. Falei, olha, minha meta é fazer você alcançar esse objetivo. Então vamos supor que ele tivesse dito que o objetivo dele é passar férias e aprender espanhol e falar espanhol em países que falam a língua espanhola. Então eu já teria essa frase pré-montada, pré-estabelecida para usar caso eu captasse essa informação dele. Então aqui nesse momento que a gente está planejando, pode ficar confuso como você vai utilizar isso na conversa. Calma que a gente vai chegar lá. Eu estou aqui montando os blocos. A gente está no segundo bloco. O primeiro bloco era captar informações. O segundo bloco é fazer uma promessa, mostrar para ele que ele vai ter o que ele precisa. E o terceiro bloco, que deve ser já usado em seguida, é provar. Mostrar para ele que eu estou falando a verdade. E como isso? Através de depoimentos. Então posso mandar um print para ele de uma resposta de alguém me dizendo, como professor, né, de espanhol, como as aulas ajudou ele a obter o resultado que ele teve. Pode ser um vídeo, eu gosto mais de vídeo, então olha só que legal, você procure entrevistar seus principais clientes, aqueles que tiveram resultado, e entrevistar em vídeo, para que você tenha depoimentos em vídeo dos seus clientes, dizendo dizendo que eles chegaram no objetivo, chegaram no resultado que eles queriam. Eu aqui, como professor, a gente está aqui montando essa apresentação, eu aqui faria alguns vídeos, algumas entrevistas com meus clientes, em vídeo mesmo, pode ser no Zoom, pode ser pessoalmente, e nessas entrevistas eu ia fazer perguntas para que eles me dissessem quais resultados eles tiveram. Eu ia
juntar um cliente no outro ali, um depoimento atrás do outro, para que tivesse um vídeo de 30, 40 segundos no máximo. Lembra que a gente está falando de WhatsApp, é tudo muito rápido. E eu teria esse vídeo para poder mostrar pro cliente que chega até mim no WhatsApp. Lembre-se de uma coisa, elogio não é depoimento, ou pode até ser um depoimento, mas não é um depoimento de valor. Capte depoimentos onde o seu cliente fala que ele obteve resultado. Então aqui nesse caso de inglês, um depoimento que falaria, olha, eu agora participo de reuniões e entendo tudo. Ou eu agora viajo para países que falam espanhol e falo com todo mundo. Eu agora escuto músicas em espanhol e entendo tudo. Então esse é o resultado. Agora, depoimentos do tipo, o professor, o fulano é muito legal, ele é muito gentil, ele fala muito bem. Cara, isso pode ser legal, pode aí ajudar a ficar você mais vaidoso, mas não é o que funciona. Tá? Lembre-se, nós estamos aqui no bloco da prova. Eu quero provar pro prospect que chegou para mim no meu WhatsApp, provar para ele que eu estou falando a verdade. Tá bom? Pode parecer que está meio solto, como é que eu vou usar isso na conversa? Calma que a gente vai chegar lá. Estamos aqui somente nos preparando para ter os blocos certos da nossa conversa. O quarto é tratar objeções. Cara, eu não ia usar isso como uma coisa proativa na conversa. Eu gostaria de ter listado todas as possíveis objeções que o meu cliente pode ter, nesse caso como professor de espanhol. Então eu ia listar, cara, olha, esse cara, talvez ele não faça o curso comigo por causa disso, disso. Eu ia listar tudo que fosse crenças limitantes, dúvidas que ele pode ter, todos os motivos que pode ter na cabeça de alguém que evite ele de comprar meu serviço. Se você não tem isso listado do seu cliente, cara, você está errado, tá? Então se você não tem, nesse caso aqui, se a gente não tivesse, eu ia pensar e tentar imaginar como professor de inglês por que um aluno não ia querer a minha aula, o meu curso. E então eu já ia ter tudo isso listado, tá? Talvez não usasse proativamente na conversa, a gente vai chegar na conversa agora, mas já ia ficar pronto. Então, tendo aqui esses quatro itens já programado, já planejado, a gente está montando junto, você já anotou aí quais são as coisas, talvez já aplicando para o seu negócio. Vamos montar o diálogo. Vamos lembrar o que é o seguinte, no WhatsApp, a conversa não pode ser chata, tem que ser rápida e tem que ser agradável. Olha só que desafio a gente tem, né? Eu falei que toda apresentação tem que cumprir 3 objetivos. Explicar que o seu produto resolve. Já é a terceira vez que eu falo isso e vou falar quantas forem possíveis, quantas forem necessárias. Primeiro objetivo da apresentação é explicar que o seu produto resolve o problema dele, tirar as dúvidas e encantá-lo de alguma forma. Mas, por outro lado, a gente está no WhatsApp, cara, tem que ser tudo muito rápido, tudo muito objetivo. Então, é um conflito que a gente tem aqui, então a gente tem que saber montar esse diálogo. Então vamos pensar o seguinte, o cara já chega com uma pergunta, certo? E é possível que ele já chega perguntando qual é o preço, sei lá. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é dizer, seja bem-vindo, muito bom receber você aqui, e obrigado por ter entrado em contato, e mesmo que ele tenha perguntado o preço, mesmo, independente da pergunta dele, o primeiro bloco tem que entrar em ação aqui. Você faz o cara bem-vindo e você já pergunta para ele. Qual que era o primeiro bloco? Qual foi a pergunta que a gente montou? Aqui. Você está procurando... Então, já faria, né? Aquela seja bem-vindo, obrigado por ter entrado em contato. E você está querendo aprender espanhol por algum motivo específico? Alguma viagem, alguma coisa relacionada ao seu trabalho, e aí deixa ele responder. Certeza que ele vai responder informações úteis para você. E esse é o bloco de captar essas informações. Anota tudo que ele falar. Logo em seguida, a gente aplica o segundo e o terceiro bloco. Em seguida, lembre-se,
o WhatsApp é um diálogo. Ele perguntou, ele que chegou proativamente no nosso WhatsApp, a gente emendou a pergunta do primeiro bloco. Ele vai responder. Agradece, que legal por você ter compartilhado quais são as suas necessidades. Eu gostaria de dizer para você, aí já emendo o segundo e o terceiro bloco. Qual que é o segundo bloco? A promessa, a transformação. E já fala, olha, que legal que você compartilhou comigo e eu gostaria de dizer que minha meta como professor, qual foi a frase que a gente usou? Minha meta como professor é fazer com que você seja capaz de se comunicar como um verdadeiro executivo e entendendo e apresentando suas ideias nas reuniões de negócios corporativas. Você está dizendo para o cara que você vai fazer ele chegar no ponto que ele quer. E como é que você sabe qual é o ponto que ele quer? Porque ele te disse isso no primeiro bloco. Beleza? Tudo é planejado. Deixa eu voltar aqui. E aí logo em seguida, não precisa ter um retorno dele, você mete a promessa e já logo em seguida põe a prova, que são os depoimentos. Então você pode falar a frase especial e logo em seguida falar assim, se você me permitir, gostaria de te enviar um vídeo agora curto de alguns segundos, onde alguns alunos meus podem mostrar os resultados que eles tiveram. E já envia. O cara vai ver aquele vídeo de 30, 40 segundos, é basicamente o que ele espera mesmo numa conversa do WhatsApp, e ele vai ver, cara, olha só como nós estamos impactando o nosso cliente, nosso prospect nesse momento. Eu disse para ele, primeira coisa, no bloco 1 eu me importei com ele e quis saber dele o que ele precisa, olha só que legal. No segundo bloco eu já fiz uma promessa para ele, falei, cara, você vai atingir seu objetivo comigo. Então estou impactando ele dessa seguinte forma. E no terceiro bloco, eu já estou aqui aplicando um gatilho mental interessantíssimo, que é o gatilho mental da prova. Que é mostrar para ele que pessoas semelhantes a ele tiveram esse mesmo resultado. Então, imagino que nessa conversa o cara está falando assim, pô, mas que legal aqui, esse cara tá me dizendo tudo que eu preciso, ainda inclusive me mostrou aqui pessoas que estão conseguindo falar espanhol com ele, pô, que legal. Né? Se nesse depoimento alguém puder falar em espanhol, seria ótimo. Então, se no seu negócio, aqui eu estou usando o exemplo do professor, mas se no seu negócio é uma outra coisa, que esse depoimento seja realmente falando do resultado. Nós estamos aqui conduzindo a conversa e criando uma narrativa para que ele seja realmente impactado nessa conversa. Aqui pode parecer demorado, mas essa conversa não vai demorar 3 minutos. Se realmente ele, se ele responder logo em seguida que você falar com ele. E aí, logo depois de aplicar o segundo bloco, eu já mandava um CTA. O que é CTA na linha? Eu prometi que não ia usar termos técnicos de marketing. CTA é Call to Action, é chamar o cara para uma ação. Então eu já ia fazer aqui o convite. Olha, você não quer? Eu gostaria de apresentar o meu método para você numa aula experimental. Uma aula onde você não vai ter custo nenhum. E eu gostaria de fazer uma apresentação e você vai conhecer o método e alguns detalhes a mais. A gente pode bater um papo e tirar suas dúvidas. Então, vamos agendar uma data para essa aula experimental, que pode ser presencial ou online. Pronto. Para mim aqui, nós já finalizamos a conversa. Então, isso pode durar 2, 3 minutos, ou até um pouquinho mais, caso o cara queira tirar algumas dúvidas, mas eu já fiz o convite. Então, pode acontecer do cara aceitar, perfeito, beleza, vamos agendar para o próximo dia. Próxima semana, sei lá. Vamos agendar. Pode acontecer do cara levantar algumas dúvidas, algumas objeções. E isso vai ser um problema para a gente? Não, de forma alguma. Por quê? Por que não é um problema para a gente? Porque nós já nos preparamos e já temos listadas aqui todas as objeções que ele tem e possíveis respostas para as objeções dele. Então veja a importância da gente planejar antes essa narrativa, essa estrutura dessa conversa, dessa apresentação. Vamos continuar. Então aqui nesse último bloco a gente está tentando mandar
e enviar o nosso prospect para o próximo nível de atendimento, que seria a apresentação final, que seria a aula experimental. E aí, cara, no meu entendimento, temos aqui em poucos minutos, uma conversa estruturada, uma narrativa construída de forma planejada e pensada para encantar seu cliente numa forma reduzida, tá? A aula experimental vai ser uma outra apresentação, o encantamento é muito maior, mas aqui em 2, 3 minutos você encanta o cara, mostrando que você vai resolver o problema dele e mostrando que outras pessoas tiveram esse problema resolvido e você mostra o depoimento. Então você encanta o cara de uma certa forma e ele sai, capaz do cara falar, caramba, mas em 2 minutos o cara aqui me mostrou que realmente eu vou aprender a falar espanhol, eu quero mesmo ir para essa aula experimental. Então o cara fica ali ansioso para a aula experimental. E aí, é nosso dever do professor de espanhol, no seu negócio, se preparar para o último nível de atendimento, a aula experimental aqui no caso, ou no seu caso ali a apresentação final de venda, e aí essa apresentação tem que ser irresistível. Beleza? Então em outro momento eu vou falar sobre isso, sobre apresentações esse último nível de apresentação de venda. Inclusive eu estou montando uma mentoria, uma forma de apresentar isso para vocês em outro momento. Então se você quiser saber um pouco mais sobre essa mentoria, quiser entrar nessa mentoria junto comigo, me chama em algum momento que a gente converse sobre isso. Tá? Então, cara, chegamos aqui no final, tá bom? É possível que eu tenha esquecido algumas coisas, mas aqui eu garanto que se você aplicar isso no seu negócio, você já está na frente de muitas pessoas que simplesmente estão ali respondendo cliente, sendo que o cliente que conduz a conversa começa a fazer um monte de perguntas, você responde sem ser de forma planejada. Então você já vai estar na frente de muitos empreendedores aí. E, cara, você vai converter melhor suas vendas, você vai ter uma taxa melhor de conversão. Você vai impactar seus prospects, seus clientes de forma positiva. E você vai ver clientes chegando no último nível de atendimento seu, já ansiosos e às vezes até querendo comprar de você. E você vai aumentar suas vendas, vai aumentar seu faturamento. Beleza, galera? É isso que eu quis trazer para vocês. Essa aula já deve estar longa, já deve estar próximo de chegar em 1 hora aí. E é isso. Como eu falei anteriormente, o meu objetivo aqui é mostrar para todo mundo, para o mundo inteiro, que todo produto, todo serviço pode ter suas vendas melhoradas se tiver uma narrativa onde você consiga encantar seu cliente e fazer com que ele se interesse para comprar de você e não que você fique tentando convencê-lo de comprar. Beleza? Se você quer saber mais sobre isso, pode me chamar à vontade. Se você quiser ter acesso a mais aulas de marketing para pequenos negócios, aqui embaixo tem no link na descrição desse vídeo tem um link para que você vai encontrar essas aulas de marketing que eu ofereço. E se você quer minha ajuda no seu negócio para estruturar suas apresentações de venda e mapear seus pontos de apresentação, fica à vontade, fala comigo, eu estou à disposição. Beleza, pessoal? Foi um prazer falar com vocês e a gente se vê no próximo vídeo, na próxima aula. Falou, até mais. Never lay down, never give up, I am a